Olá, viajante! Voltamos para mais um vídeo aqui e eu sei que vocês que me acompanham devem ter muita curiosidade com relação a como montar roteiros de viagem, né? Eu não sei se vocês sabem, mas viajar de agência a gente até gasta bem mais, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu sempre viajei sozinha, né? Raramente assim que eu pego algum pacote que eu acho que está com um preço legal de agência. Mas em outros lugares, né, a gente encontra muita informação na internet, contra meios, né, de se locomover pelos lugares e dá para a gente montar o nosso próprio roteiro e economizar muito na hora de viajar. Eu tenho aqui, gente, pesquisado, né, para Salvador, por exemplo, né, que foi uma viagem que eu fiz em 2023, já tem vídeo aqui no canal, inclusive, né, falando sobre essa viagem. E se você for pegar, né, do Ceará, que é onde eu moro, até Salvador, né, de agência, está custando em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000 uma viagem com passagem de avião. Sabe quanto eu gastei na época, passando 3 dias, 4 dias em Salvador? Esses dias todos eu gastei em torno de R$ 1.600, R$ 1.700, né, contando com as lembrancinhas e outras coisas que eu gastei por lá. Mas assim, olha só esse pacote aqui dessa agência saindo do Ceará, tá, pessoal? Porque muda o preço dependendo do estado onde você está, né? Esse roteiro aqui tá R$ 1.500 uma passagem para ir de ônibus, não é de avião, sabe? Então, eu vou aqui só para fazer esse comparativo para vocês de como a gente pode montar um roteiro bacana, que você pode conhecer todos os pontos turísticos legais, né? Inclusive, vou dar a dica para você se organizar, tá? Nesses dias todos e pagando muito pouco. Então, vamos lá. Gente, o que se gasta mais, né, em viagens é justamente o valor da passagem do avião, né, que oscila muito com os dias, com as horas. Às vezes uma passagem tá um valor X agora e daqui a pouco, em questão de minutos, ela já aumenta. Então, o que gasta mais é a passagem de avião, né? Aqui para Salvador eu achei bem em conta ultimamente, né? Levando em conta que Salvador é um destino turístico bem conservador, né? Bem popular, digamos assim, né? Toda agência faz. Mas ultimamente até que não, né? As agências têm evitado bem Salvador. Eu não sei se é por conta da violência, né? Que a gente até fica meio com medo de ir e tudo mais. Mas não foi um risco que eu sofri lá. A verdade, os pontos turísticos, né, por exemplo, o Pelourinho estava muito bem policiado, o Farol da Barra muito bem policiado. Então, esses pontos turísticos que mais evidentes, a gente encontrou ali uma polícia e tudo mais, né? Até ali perto do hotel onde eu fiquei, também estava legal. Outra dica, né, que inclusive eu já fiz vídeo falando, né, sobre como comprar passagem de avião, essas coisas mais, nessas dicas todas, também eu vou deixar para você ver depois lá na tela final, né? Você pode encontrar aí de umas curiosidades, né? Diferenças de passagem de avião, passagem de ônibus e tudo mais. E uma coisa bacana, né, que você viajar por conta própria, né, que você pode economizar mais quando é de grupo. Quem viaja sozinho sempre gasta mais, né, porque é só um quarto, então você vai pagar uma hospedagem, né. Então, quando você divide tudo, transporte, alimentação, hospedagem, tudo fica mais barato. E para Salvador a gente foi num grupo de 4, eu mais 3, né, minha mãe, minha irmã e uma amiga minha. E sempre em grupo é mais seguro do que também tu andar sozinho nos cantos, né? Enfim, só aqui, pessoal, temos o comparativo, né, de que o que gasta menos lá é o Uber, né? Ou seja, essas agências, elas colocam transfer, né, para te levar para os locais, né, e tudo, Só que isso tudo gasta, né? E você andar de Uber é muito mais em conta você dividindo também a viagem com seus companheiros, né? Então, sempre eu fiz dessa forma, né? Eu monto um grupo de interessados para ir para esse destino, a data, e para tudo quando a gente for para qualquer lugar, a gente almoça perto, né, merenda perto, e usa o Uber, né, para economizar mais, né, porque poupa também muito essa questão de distâncias, né. E eu dividi aqui para vocês em 3 dias esse roteiro de Salvador, só para você ter aqui uma ideia de como fazer, tá?
que é o que você pode ver em Salvador, né? Salvador é rico em cultura, principalmente afro, né? Um pedaço da África aqui no Brasil, então tudo é muito interessante, tem muita coisa histórica pra gente ver, então é bem bacana. E o principal, né, ponto turístico é o Pelourinho. Só que o Pelourinho é grande, gente, é um bairro enorme. E até muita gente fala, né, sobre andar acompanhado, conhecer bem, né, os locais que você vai andar, né, antes, porque tem a questão da segurança, né, tem questão de assalto e tudo mais, né, eu acho que isso foi um dos motivos que afastou um pouco os turistas de lá, né, esse assédio todo que tem também. Mas nenhum desses problemas eu enfrentei. Eu lembro que quando eu fiz o meu roteiro para ir, né, com a minha família e com a minha amiga, eu tive essa preocupação, porque o Pelourinho, além de um bairro histórico, ele também é um bairro de periferia, digamos assim, né? Então, acontece que tem algumas ruas que são realmente bem perigosas, né? Mas que não está dentro do circuito turístico ali. Então, a primeira dica é que você, certo, se informe antes, né, de tudo que você for fazer, procurar comentários de pessoas que já foram, né? Então, para você evitar essas coisas e seguir ali o teu roteiro junto com outros turistas, sabe? Sempre fica perto de onde o pessoal está indo, porque evita você ficar desavisado, entrar em alguma rua que você não deveria entrar, né? Foi um dos medos que eu fiquei. E eu contratei na época, né, uma empresa de city tour. Foi importante porque a gente andou pelo Pelourinho todo, né, pelo menos nessa parte do circuito de turismo, né, lugares que são bacanas a gente conhecer e tudo mais, e ele foi explicando muita coisa, muita curiosidade bem legal, ele era bem simpático, o guia turístico. Então, esse primeiro dia, né, a gente serviu para fazer esse mapeamento, mas não é necessário, sabe, que você contrate um city tour para você andar ali dentro do Pelourinho. Não é necessário. O que é necessário é você saber onde está cada coisa. Então, assim, antes de tu ir, né, olha o Google Maps, né, vai se identificando, entra no estabelecimento e olha quantos metros é, né, para qual caminho, vai perguntando, porque eu encontrei muitos policiais lá, sabe, no meio da rua que pode te dar uma informação até, mas assim, eu achei muito fácil me identificar ali dentro do Pelourinho, porque tem muito turista, e os turistas sempre vão para o mesmo caminho, né, então é fácil você se identificar ali. No Pelourinho tem muita coisa para conhecer, que com certeza não daria num dia só. Aqui no primeiro dia eu deixei mais para essa coisa mesmo de você conhecer o lugar, conhecer os museus, né? Fazer um passeio a pé primeiro, né? Para que no outro dia, no dia seguinte, você saiba ali se localizar e tudo mais e não ficar aí andando que nem barata tonta, certo? Mas se você gosta de andar e tá com tempo, eu aconselho você primeiro, né, sair do teu hotel e parar na Praça Castro Alves. Lá na Praça Castro Alves é um lugar incrível, né, dedicada ao poeta Castro Alves, né, que é símbolo lá de Salvador, abolicionista e tudo mais, né, e é interessante porque lá também tem uma visão maravilhosa, né, da parte baixa de Salvador, é muito bonito, você tem noção, você vê aquele mar azul ali, tirar fotos, né, mas é aquela coisa, sempre acompanhado de grupos, tá, não vai ficar dando muita bandeira também não, porque aí é pedir para ser roubado, né? Então a gente ficou ali, a gente começou o nosso passeio por lá, até porque também é lá que começa o Pelourinho. Tem gente que prefere começar lá pelo Palácio Rio Branco, né? Porque o Uber já sobe de carro, né? Já ali uma parte do Pelourinho, então economiza passos, né? Enfim, lá no Palácio de Rio Branco, inclusive é um palácio lindíssimo, um prédio maravilhoso, mas infelizmente não está aberto para visitação, está passando por reformas. Quando eu fui já não estava, né? Mas fica lá o elevador Lacerda, que é outro ponto turístico muito interessante. Então tem gente que prefere começar por lá. Então depois que tu chega lá, né, tu vai caminhar até o Memorial das Baianas, que é o primeiro museu que está ali para você visitar, né, que fica depois lá do elevador Lacerda, caminhando mais um pouquinho. Você se localizando no mapa, você encontra, tá? Então, se você quiser começar seu passeio por aqui, porque já é quase na beirada mesmo ali dos principais pontos turísticos do Pelourinho, certo?
O Memorial das Baianas vai falar sobre as baianas, né, aquelas mulheres que vendem, né, aqueles quitutes ali, tem muitas delas, inclusive, tá, se oferecendo para tirar foto e tudo mais, mas é pago, tá, gente, porque ela tá vendendo a imagem dela ali, enfim. São personagens muito características, né, da Bahia e tudo mais, então conta a história de todas elas e é muito interessante. A entrada é gratuita. Depois você segue a pé para a Praça da Sé, tá? Onde foi um dos lugares mais gostosos, né, que eu encontrei, porque lá tem muita música, muito grupo de capoeira, então eu achei muito interessante. Lá que tem também a homenagem a Zumbi de Palmares, né, tudo no Pelourinho é muito interessante, né, inclusive temos ali no início, até a Praça da Sé, uma arquitetura muito diversa, né, que inclui ali a Belle Época, né, aquela do final do século XVIII, início do século XX, depois começa os casarões coloniais, né, que é aqueles coloridos que você encontra nas fotos, né. Depois você encontra o Museu do Carnaval, que é o museu melhor que existe em Salvador, tá? Vai falar sobre a história do Carnaval, é muito interessante. Lá tem lugar para comer, então você pode dar uma parada para descansar também. E a entrada, R$20. Seguindo, nós vamos por Largo do Pelourinho, certo? Que é aquele local mais característico, né, onde tem ali aqueles casarões coloridos, né, todos ali um empilhados um pertinho do outro, dá para você tirar muita foto, tem muito comércio ali e tem muito turista, né, é o lugar ali que é o mais tradicional do Pelourinho, então você tem que passar por lá. E também é o lugar final, tá, termina o City Tour no Largo do Pelourinho. E próximo ali, ao redor ali daqueles casarões, tem o Museu Fundação Casa Jorge Amado, que eu também fui e achei bem interessante, né, para você que gosta de ler. Jorge Amado é um dos autores mais importantes da literatura brasileira, né, escreveu Gabriela, escreveu Dona Flor e seus dois maridos, teve muita novela, né, falando sobre isso também, então é muito interessante você visitar, e a entrada, R$20. Nesse primeiro dia a gente almoçou lá mesmo, né, ali em torno do Largo do Pelourinho, certo? Tem muitas opções de comida ali perto, para justamente a gente evitar, né, ficar se locomovendo para outro lugar, então a gente comeu próximo ali mesmo. Mas eu aconselho você a fazer o caminho de volta, sabe? Sair do Largo do Pelourinho e ir em direção ao elevador Lacerda, né, porque aí você já está memorizando todo o caminho, tá? E descer o elevador Lacerda para a parte baixa. Aqui a gente tem mais 2 roteiros para você fazer, mas se você estiver muito cansado, tudo bem, pode ser deixado para um outro dia, certo? Foi o que a gente fez, né? Porque a minha mãe e a minha amiga não aguentaram mais, enfim. Você precisa conhecer lá embaixo, né? Na parte baixa, depois descendo o elevador, tem o Mercado Modelo, né? Que é bem tradicional também, onde você pode comprar algumas lembrancinhas. A gente chegou a almoçar lá também, tá? Mas, obviamente, que o preço é mais caro, né? Porque é um lugar turístico, mas a comida é muito boa. Vocês terem noção, comida tradicional, baiana, muito bom mesmo. Valeu a pena a gente pagar tudo que a gente pagou. E o último destino que não pode faltar na sua lista é a Casa da Música Baiana. Vocês têm noção, toda a história da música tá ali e é muito bom. Dá para você passar 1000 horas lá dentro que você não cansa, né? Inclusive tem karaokê, você pode gravar a sua própria voz, o estúdio e conhecer toda a história, né? Gil, Caetano, tudo lá, Ivete, então muito bom. A gente viaja naquele museu e a entrada, R$20, tá? Vale muito a pena você conhecer. Fica ali do lado do Mercado Modelo. Aí nós vamos para o dia 2, certo? O dia 2 é o turismo religioso. Também nós temos ali a história do Brasil sendo contada e são lindas, gente. As igrejas mais lindas, a arquitetura mais, sabe? Eu pensei que fosse Minas Gerais, mas não é não, gente. A mais rebuscada que tá ali é na Bahia. Então você tem que conhecer as igrejas, mesmo que você não seja católico, tá? Então eu separei algumas, né, que eu visitei na época e que eu amei, que é também dentro do Pelourinho, por isso que eu te disse, né, que você pode dividir aquele roteiro do primeiro dia em 2, porque é tudo no mesmo lugar, mas aqui você já tá mais familiarizado, né, com o lugar, então já nem precisa muito se esforçar, já pega logo o Uber e pede para deixar lá no Largo do Terreiro de Jesus. É no Largo do Terreiro de Jesus que ficam essas igrejas, tá? A principal delas, né, a Catedral Basílica de Salvador, que é lindíssima, né, maravilhosa. De preferência, vá no dia que tem missa, né, que você não paga a entrada. E ela é magnífica, enorme, bem iluminada e muito bacana. Tem pertinho também a Universidade de Medicina, né, que a gente não pode entrar, eu pelo menos na época a gente não pôde, mas também você pode tirar umas fotos em frente, é muito bonito ali.
Eu visitei também, bem em frente da Catedral Basílica, tem a igreja de São Francisco de Assis, que é a famosa Igreja do Ouro, né, a coisa mais linda e maravilhosa do mundo. Infelizmente, esse ano, o teto, né, caiu lá da igreja e está fechado, né, não está aberto para visitações, uma fatalidade. Ainda bem que eu consegui conhecer, gravei muitos vídeos lá e eu fiquei de boca aberta. Eu passei bem 1 hora lá, 1 hora e meia dentro, porque além da igreja tem também o museu da Casa da Moeda, né, tem o Museu do Selo, tem os azulejos portugueses, então é muita coisa para fazer lá dentro e foi também um dos destinos que eu mais gostei. E infelizmente, né, dependendo da data desse vídeo, não está disponível, né, para você conhecer. Mas outro lugar que você também tem que passar, né, que já não fica dentro do Pelourinho, então tem que pegar um Uber e ir para um outro lado da cidade, que é a Igreja do Senhor do Bonfim, certo? Aí lá na Igreja do Senhor do Bonfim que você bota as fitinhas do Senhor do Bonfim, faz o pedido e tudo mais. Então é uma igreja super tradicional. No começo do ano tem a lavagem, né, das escadarias, que também é tradicional e também muitas pessoas gostam de ver. Há também a questão do sincretismo religioso, né, as manifestações africanas juntos com a católica. Então é muito interessante, gostei bastante também. E você precisa conhecer, mesmo que seja bem aqui distante do Pelourinho, tá? Vale a pena, porque se você não passar por lá, você não passou em Salvador, porque é cultural ali, faz parte do show, né? E pertinho tem a sorveteria da Ribeira, né? Que é uma das sorveterias mais antigas de Salvador, tá? E também, gente, é considerada uma das melhores do mundo. Tem muitos sabores de sorvete e o lugar ali é muito agradável também. Então vale a pena você conhecer, tá? Que fica bem próximo da Igreja do Senhor do Bonfim. Enfim, no último dia, praia, né? Salvador é um pouquinho complicado porque o mar lá, ele não tá ali lindo pra gente ver, mas as praias elas não são muito pra gente ficar lá, sabe? Porque tem muitas pedras e tudo mais, não tem muito espaço de areia. Então muita gente acaba indo pra fora de Salvador, pra cidades vizinhas, né? Mas assim, a gente não quis fazer isso porque ia gastar mais dinheiro e mais tempo e tudo mais, porque demora uns 50 minutos, 1 hora, né? São praias muito bonitas, tranquilas e tudo mais, mas para nós não estava valendo muito a pena porque ia se tornar algo muito mais caro. Em Salvador mesmo, a praia que você pode conhecer é o Farol da Barra, né? Ali, a Praia da Barra que fica pertinho ali do Farol da Barra, que passa ali o circuito do trio elétrico durante o carnaval, passa por ali. Então, o Farol da Barra é um dos pontos turísticos mais importantes de Salvador, cartão postal, né? Então, você precisa conhecer. Pega teu Uber, pede para ficar lá no Farol da Barra, tira muitas fotos, é lindíssimo, dá para subir lá em cima, né? Tem umas escadarias horrendas de pequena e alto, mas a vista lá de cima é incrível, né? Da praia da Barra embaixo. Dentro do Farol também tem um museu náutico, que é muito interessante, né? Que fala toda sobre a chegada dos portugueses, né? No Brasil, porque Salvador foi onde tudo começou, né? E a entrada é R$10, então vale a pena você também conhecer e depois curtir a praia que fica ao lado, que é a Praia da Barra, que também bem bacana, porque o mar, gente, não é revolto, sabe, assim, parece uma piscina, então dá pra você ficar lá de boa, né, e tirar muitas fotos, né, com o Farol da Barra no fundo, muito bacana, dá pra curtir bem legal mesmo, e lá onde eu encontrei o almoço mais barato. Enfim, espero que você tenha gostado dessas dicas. Se tiver dúvida com relação ao roteiro, você pode comentar aqui. Comenta se você já conheceu Salvador, se você tem curiosidade, né? E qualquer outra dica, me pergunta aí nos comentários, tá? Não deixe de curtir esse vídeo, apoiar o projeto, se inscrever no canal, que em breve eu estarei aí com novidades para vocês. Grande beijo, até a próxima, tchau!